Titanic narra a belíssima história de amor entre Jack e Rose, tendo o terrível naufrágio como plano de fundo. E além de muitos detalhes sutis que você pode ter perdido, após tanto tempo vamos responder algumas dúvidas. Rose e Jack conseguiriam se equilibrar no pedaço de madeira? Se houvesse mais botes, mais pessoas seriam salvas? E o que significa a cena final? Por isso hoje você vai conhecer os detalhes de Titanic. As referências e curiosidades estão na ordem que aparecem no filme, por isso fica até o final para não perder nada. Veremos também como foram produzidas as cenas mais famosas, e muitas informações sobre o naufrágio, o que é verdade e o que é mentira no filme. Se também é um fã, já deixe seu like e vamos para o vídeo. Buscando pela joia Coração do Oceano, a equipe encontra um desenho. Assistindo a descoberta pela TV, a velha Rose entra em contato e vai ao barco. Seu cão da raça Spitz alemão é uma homenagem a 2 dos 3 cães sobreviventes ao naufrágio. Acontece que um passageiro soltou todos os animais do canil antes do navio afundar, e apenas 3 se salvaram, por serem pequenos o suficiente para não notarem nos botes salva-vidas. Rose carrega com ela algumas fotos. Eu tenho que levar minhas fotos quando viajo. Que refletem o que havia combinado de fazer com Jack, como andar na montanha-russa, Andar na montanha-russa até vomitar. cavalgar feito um homem, Depois vamos cavalgar pela praia, na arrebentação. E vai ter que fazer como fazem os cowboys, nada daquela cela de um lado só. Este avião é um aceno à música que cantam. Come Josephine on my flying machine and it's... É claro, algumas promessas são cumpridas no próprio navio, como beber cerveja barata Beber cerveja barata? e cuspir igual um homem. E a cuspir como um homem. No final, ela cospe na cara de Cole. Rose pescando é devido ao que Jack diz. Eu e meu pai íamos pescar no gelo no Lago Isota. Ao rever seu desenho, lembra-se de Jack o fazendo. A arte foi realizada pelo próprio diretor James Cameron. A imagem foi invertida, pois Cameron é canhoto e DiCaprio destro. Acha mesmo que é você, vovó? Estranho sua neta perguntar isso, com tantas fotos de sua avó jovem no quarto. A cena do embarque foi gravada numa réplica do navio. Só que havia um problema. Em 1912, o Titanic foi ancorado em seu lado de bombordo, mas devido às condições climáticas do local, precisaram construir a réplica do outro lado, necessitando espelhar a cena na pós-produção, But in fact, in history, it was on the port side. o que gerou a maior dor de cabeça, já que todos os textos, adereços, figurino tiveram que ser fabricados ao contrário, até mesmo o bilhete de Jack. Para a cena, só foi construída a parte que vemos do navio. You know, we saved millions by not building that other side of the ship. Até vemos o que parece ser um pedaço do barco inacabado atrás de Cole. O carro embarcado é o mesmo que Rose e Jack fazem amor. Mas isso deixa de ser um detalhe interessante, levando em conta que historicamente só se tem certeza de um carro embarcado. Os detalhes de figurino são incríveis e contam sua própria história. Por exemplo, Rose embarca de cabelos presos e roupas brancas com listras pretas, como as de um prisioneiro, indicando como se sente em seu relacionamento. Me levando acorrentada de volta à América. À medida que convive com Jack, sua vestimenta se torna mais livre e seus cabelos passam a ficarem soltos. A mãe até tenta prendê-la, simbolizado na cena do espartilho, mas não é mais capaz de segurá-la. Além disso, a mãe diz que odeia lilás. Rose resolveu que queria lilás e ela sabe que detesto essa cor. Rose usa justamente essa cor quando se entrega a Jack, outra coisa que sua mãe odeia. Jack ganha passagem numa partida de pôquer contra Sven Sven? e Olaf. Olaf. Antes do lançamento de Frozen, isso nunca me chamou muita atenção. Eu sou o Olaf. Aquele burrinho estranho ali. É o Sven. O canivete que ganham no jogo seria usado por Fabrizio para soltar o bote no final. Jack Dawson é um personagem fictício, Sou Jack Dawson. criado por James Cameron. Após concluir o roteiro, descobriu que havia um J. Dawson a bordo do Titanic, que morreu durante o naufrágio, mas seu nome era Joseph Dawson. Ao entrarem no navio, passam por um chinês. Este é o supervisor de efeitos especiais, Van Lin. Mas também um detalhe histórico, pois 6 homens chineses se salvaram da tragédia, sendo um deles encontrado flutuando num pedaço de madeira por um dos botes que retornou. Cole critica o gosto de Rose pela arte. É um desperdício de dinheiro. A diferença entre o gosto de Cal em arte e o meu é que eu tenho gosto. Isso se torna um detalhe engraçado, levando em conta que a obra em suas mãos se transformou em uma das mais famosas de Picasso. Porém, essa cena gerou certa polêmica, pois apesar da pintura existir na época do naufrágio, nunca afundou e nem ao menos esteve a bordo. A obra está sequinha e a salvo no museu, e o uso indevido chegou a gerar uma multa para a produção.
A voz que repete ao fundo é a do diretor James Cameron. Ele faz inúmeras aparições durante o filme. A cena da Casa de Máquinas foi produzida através da união de filmagens com fundo verde, computação gráfica e uma miniatura. E para este momento tão famoso, filmaram os atores com fundo verde. A base se movia para imitar o movimento da câmera. Enquanto ela se afasta, os atores eram substituídos por personagens gerados no computador. Jack conhece Rose enquanto ela ameaça se jogar do navio, citando uma história sobre um lago. Eu e meu pai íamos pescar no gelo no Lago Issota. Não haveria como Jack pescar lá, pois o lago foi formado por uma barragem hidrelétrica 5 anos após o naufrágio do Titanic. Mas o interessante é a forma que ele descreve a sensação da água. Água congelada, assim como essa aí. Parece que são mais de 1000 facas entrando em nosso corpo. Além de experimentar isso durante a sua morte, essa é uma citação real, feita pelo segundo oficial Charles Lightoller, durante o inquérito americano sobre o naufrágio. O diretor copiou o áudio de um dos takes dessa cena e usou novamente no final do filme. No outro dia, enquanto caminham pela primeira classe, Rose diz: Pobre menina rica. um aceno inteligente ao filme Pobre Menina Rica, estrelado por Gloria Stewart, a Rose velha, em 1936. Quando Rose olha seus desenhos, Que coisa idiota está carregando? este é baseado numa fotografia tirada 23 anos após o naufrágio, chamada Bijous. She used to sit at this bar every night, wearing every piece of jewelry she owned, just waiting for her long-lost love. Isso descreve Rose velha, cheia de joias e aguardando morrer para rever seu amor perdido. Eu vou deixar de cumprir. Eu prometo. A prostituta de uma perna só Ela era uma prostituta perneta. não é mostrada para o público. O diretor achou melhor deixar por conta da imaginação do espectador. Mas se também ficou curioso, é possível vê-la por um frame, enquanto troca a página. Molly Brown, que ajuda Jack a se vestir para o jantar, O que pretende vestir? é baseada numa passageira real. O arco da personagem como uma mulher de origem humilde, que se tornou rica após o marido crescer em uma empresa de mineração, é correto. Margaret Brown sobreviveu à tragédia, ficando famosa pelo conflito com o marinheiro Robert Hichens, que recusou seus pedidos de retornar para encontrar sobreviventes. Tem muito lugar nesse barco. E vai haver um a menos nesse barco se você não fechar essa sua boca! Hitchens é quem estava no leme no momento da colisão com o iceberg. Esse ao fundo é Edward Camuda, presidente da Titanic Historical Society. Durante o jantar, Rose apresenta algumas figuras históricas. Aquela é a Condessa de Rose. Famosa por tomar o leme de seu bote, ajudando nos remos até o resgate. Aquele é John Jacob Astor. O bilionário e homem mais rico a bordo morreu no naufrágio. Não conseguiu entrar no bote. A mulher dele, Madeleine, tem a minha idade e já está em estado interessante. Sua jovem esposa grávida se salvou. Aquele é Benjamin Guggenheim. Famoso por recusar o colete, pois estava vestindo sua melhor roupa. Ah, obrigado. Estamos com nossos melhores trajes e prontos para afundar como cavaleiros. I don't want a life preserver. I've dressed in my best and I'm going to die as a gentleman. E ali temos Sir Cosmo e Lucille, Lady of Gordon. Sobreviveu num bote com apenas 12 pessoas, com capacidade para 40. A imprensa da época relatou que Cosmo subornou a tripulação do bote para não retornar e resgatar sobreviventes. Sua família alega que o pagamento foi feito se preocupando com as pessoas do bote. No outro dia, Jack procura Rose na primeira classe e passa por um garoto brincando, recriando uma famosa fotografia real do Titanic. O Homem de Chapéu é interpretado pelo historiador Don Lynch. Na vida real, o pai e o filho da foto sobreviveram ao Titanic, porém o garotinho morreu 3 anos depois, num acidente de carro. Parece que não há botes para todos a bordo. Apesar do número de botes não ser capaz de acomodar todos os passageiros, o Titanic possuía o número necessário por lei. E mesmo parecendo pouco, dos 20 botes, apenas 18 foram colocados no mar. Um deles tripulado de cabeça para baixo e outro jogado para longe. Isso porque havia o fator tempo e despreparo da tripulação. No documentário Titanic, 20 anos depois, James Cameron testou se mais bots teriam salvo mais pessoas, chegando à conclusão que não. Mas a verdade é que os últimos 2 botes, os últimos salva-vidas, foram arrancados do navio. Eles não tiveram tempo.
essa foi uma das primeiras cenas a ser gravada, ajudando a quebrar o gelo entre os atores. Bom, ficar pelado. Apesar de vermos Rose nua neste take, não a vemos nua quando faz amor com Jack. Já que nudez artística, sem conotação sexual, não é um problema para conseguir uma classificação PG-13. Devido ao alto investimento, o filme precisaria alcançar o maior público possível para não ter prejuízo. Encontrou os binóculos dos vigias? Não os vejo desde Southampton. Durante o inquérito sobre o naufrágio, o vigia Frederick Fleet foi indagado se os binóculos fariam diferença naquela noite, respondendo o suficiente para sair do caminho. No filme, você pode vê-lo no mesmo bote de Molly Brown, historicamente preciso. Após uma depressão severa, Fleet tirou a própria vida aos 77 anos. Seu corpo foi enterrado como indigente, recebendo uma lápide apenas em 1993. Naquela noite, 14 de abril de 1912, o navio se choca contra o iceberg. As cenas do naufrágio foram muito complicadas de gravar, principalmente pela segurança. Thousands of amps of electricity going into the set, which is in salt water, with hundreds of people around it and on it. Entre muitos dos aspectos revolucionários do filme, destaca-se a substituição do rosto dos dublês pelo de Léo e Kate. Somando todas as cenas do filme que acontecem em 1912, resultam em 2 horas e 40 minutos. Esse é o mesmo tempo que o navio real levou para afundar. Apesar de muitas cenas acontecerem com transições, é possível afirmar como detalhe correto e genial deixado pelo diretor. O casal que vemos morrer junto é Isidor e Ida Strauss. Ela se recusou a entrar no bote após seu marido afirmar que não iria antes dos outros homens. Uma cena deletada retratava isso. Get into the boat. No! We've been together for 40 years. And where you go, I go. Sem dúvidas, uma das histórias de amor mais bonitas que eu já ouvi. Eles eram coproprietários da Macy's, uma rede de lojas de departamento americana que existe até hoje. Outras histórias são contadas de forma silenciosa, como a de Charles Joughin, que vemos bebendo. Ele alega ter sobrevivido devido à bebida alcoólica que consumiu, apesar de não haver nenhuma confirmação científica para isso. Stood on the hull of the ship and rode it down like an elevator, and he was, drunk out of his face. Provavelmente sobreviveu por ser um dos últimos a sair do navio. Mantendo a precisão histórica, vemos ele até o segundo final e depois no bote salva-vidas. Mas nem tudo é verdade. Sabe o cara que aceita suborno, mata um passageiro e tira a própria vida? Essa é uma das maiores injustiças históricas desse filme, pois o William Murdoch não é um personagem fictício da trama, e sim uma pessoa real. Um herói que ajudou inúmeros passageiros a embarcar nos botes e morreu no naufrágio. Apenas 9 anos antes do Titanic, ele havia evitado uma colisão de outro navio de passageiros da mesma empresa. E eu acho que eu não fui sensível ao fato de que a família dele, os sobreviventes, poderiam ter se ofendido com isso. E se ofenderam? Scott Nissen, vice-presidente executivo da Fox, pediu desculpas pessoalmente e entregou um cheque de 5.000 euros para o memorial de Murdoch. Relatos dos sobreviventes contam que os músicos tocaram até praticamente o mergulho final do navio. Foi um prazer tocar com vocês esta noite. A última vez que Thomas Andrews, quem projetou o navio, foi visto, estava olhando para o relógio, da mesma forma retratada no filme. Há uma cena parecida em Somente Deus por Testemunha, ao qual Cameron teve inspiração. Mesmo sabendo do naufrágio iminente, no filme ainda acerta o relógio. Parece querer indicar que ele é um perfeccionista. A história que a mãe conta para seus filhos. E então viveram felizes durante 300 anos, na terra de Tir na Nog. Segundo a mitologia irlandesa, Tir na Nog, ou Terra da Eterna Juventude, pode ser alcançada mergulhando na água ou atravessando o mar por 3 dias em um barco encantado. A história serve para dar esperança às crianças e prenuncia seu fim iminente. Essa é a atriz Janet Goldstein, um amuleto de James Cameron, participando anteriormente de Aliens 2 e O Exterminador do Futuro 2. O padre que reza durante o naufrágio é Thomas Biles. O religioso recusou salvar-se, permanecendo para ajudar os passageiros a embarcar nos botes, ouvir confissões e dar a santa unção. Após o Titanic afundar por completo, Rose sobe em um pedaço de madeira, popularmente chamado de porta, quando na verdade é um ornamento de cima da porta, baseado num pedaço real do navio encontrado após o naufrágio. Jack não consegue subir por causa do equilíbrio, abrindo mão de sua vida em nome da de sua amada. Muito se discute sobre as chances dos dois conseguirem sobreviver nesse pedaço de madeira, e os caçadores de mitos resolveram testar as possibilidades.
A alternativa encontrada foi amarrando o colete de Rose embaixo do pedaço de madeira. Mas convenhamos, na situação que eles se encontram, pensar em algo desse tipo está meio que fora de cogitação. Num ambiente controlado, sem emoção, fica muito mais fácil. James Cameron participou do episódio e apenas disse: The script says Jack dies. He has to die. Harold Lowe realmente conseguiu esvaziar um bote para procurar sobreviventes. Segundo testemunhos, ele encontrou um homem italiano vestido de mulher. Harold aguardou um pouco para voltar, diminuindo o risco de virarem o bote. Esta frase foi na verdade dita por Harold. O Carpathia chegou ao local cerca de 2 horas após o naufrágio. De mais de 2.200 passageiros e tripulação, pouco mais de 700 sobreviveram. He exists now. Only in my memory. Esta é a mesma frase do final de Mad Max 2. Only in my memories. Filme que Cameron usou como inspiração para O Exterminador do Futuro. Após contar sua história e jogar o coração do oceano no mar onde o Titanic afundou, vemos Rose descansando ao lado de suas fotos, cortando para ela sendo recepcionada no Titanic pelas pessoas mortas, inclusive Jack. O relógio atrás dele marca a hora exata do naufrágio do navio. O diretor revelou que queria um final ambíguo, no qual o espectador pudesse escolher. Então Rose pode apenas estar sonhando, ou ter morrido velha em sua cama, como Jack disse. Ele vai morrer de velhice, quentinha, numa cama. Isso faz sentido, já que são evidenciadas suas fotos, revelando que ela teve uma vida plena e completou seu papel, contando sua história e se desfazendo do colar. O fato de estarem apenas pessoas mortas no naufrágio também pode ser um indício. Rose ainda usa um vestido igual ao que usou no navio, só que desta vez branco, que simboliza a paz, além de saber exatamente aonde encontrar Jack. Existem muitas semelhanças de Titanic com o filme Somente Deus por Testemunha. Sr. Andrews dizendo: It is a mathematical certainty. It's a mathematical certainty. Depois avisando um passageiro na grande escadaria sobre o naufrágio. Mr. Andrews. Yes? Mr. Andrews? O ator Bernard Fox interpretou o Frederick Fleet em Somente Deus por Testemunha. David Warner também estava em outro filme sobre o Titanic, chamado SOS Titanic. Cameron não queria de jeito nenhum uma canção para Titanic. Definitely didn't want a song in his movie. Mesmo assim, James Horner e um letrista a fizeram e apresentaram a Celine, que definitivamente não gostou da canção. Not gonna sing that song. I don't like that song. Apesar disso, foi a um estúdio e gravou uma demo. O compositor pegou James num bom dia e apresentou a música. Ficou tão bom que o que ouvimos no filme é a própria demo. One you hear is the demo. I never re-sang. E a música acabou se tornando um dos maiores sucessos de Celine Dion. Mas um detalhe legal é que o mestre de armas que prende Jack é visto ao seu lado quando o navio se parte ao meio. O efeito da respiração foi reutilizado anos depois em Clube da Luta. Este é o diretor de fotografia do documentário do filme. E este, o criador e piloto do submergível, Anatoly Sagalevich. Desculpe a pronúncia, acho que é russo. Cameron pretendia botar em prática o filme Avatar, porém os recursos da época não eram suficientes. Shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks. Unindo suas paixões, o mergulho e o cinema. Secretly, what I wanted to do was I wanted to dive to the real wreck of Titanic, and that's why I made the movie. Titanic inicialmente custaria 125 milhões e acabou custando 200 milhões. We started the picture at about 125 million and we wound up at 200, so mais do que o navio original para ser construído. A Fox procurou outro estúdio que quisesse ajudar financeiramente. A Paramount entrou com 65 milhões. So they brought in Paramount and for 65 million. Yeah. Ficando com a distribuição do filme em território americano. James Cameron ofereceu sua parte de volta à Fox para concluir o projeto, confirmando anos depois que não ganhou nada com o filme. I mean, how do you make money off the film? Don't you get a percentage? I don't make money off this film. I would have if things had gone the way they were supposed to. O diretor sabia que se não fizesse sucesso, seria o fim de sua carreira. Titanic ganhou 11 Oscars, se tornando por muito tempo o filme de maior bilheteria. I'm the king of the world! E no meio do romance entre Jack e Rose, James Cameron se apaixonou pela atriz Suzy Ames, se casando posteriormente e estando com ela até os dias de hoje. As cenas vistas no começo são do navio real. O diretor desceu 12 vezes nos destroços do naufrágio,
coletando dados e imagens para o filme. Nessa profundidade, você não encontra esqueletos, pois os ossos se decompõem rapidamente nesse ambiente. O que qualquer um que explorou o naufrágio achou foram pares de sapatos. Aquelas transições entre os destroços e o navio foram filmados com miniaturas. E para as cenas internas, construíram um cenário dentro de um tanque d'água. A grande escadaria precisou ser construída cerca de 45 centímetros mais larga, porque as pessoas de hoje em dia são maiores do que as de 1912. People today are just bigger, and two people could hardly pass abreast of each other. Então não queriam que ficasse estranho em tela. Talvez uma das figuras históricas mais fascinantes seja Charles Lightoller. Ele sobreviveu após ajudar centenas de pessoas a embarcar nos botes. Se tornou um herói de guerra, comandando um navio durante a Primeira Guerra Mundial. Anos depois, foi um dos civis a usar seu barco particular para ajudar na evacuação de Dunkirk na Segunda Guerra Mundial. É claro que há muitas outras histórias interessantes e detalhes de bastidores. Então se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, que eu posso fazer uma parte 2, quem sabe. Um grande abraço, até a próxima.